Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila, da Pastoral da Comunicação, e hoje nós vamos dar sequência aos nossos podcasts falando sobre os pecados capitais. Iremos refletir hoje sobre a avareza. Muito bem, querido irmão, querida irmã, se você chegou até aqui para ouvir esse podcast, é porque você está gostando das nossas catequeses e quer aprender e saber um pouco mais o que são os pecados capitais. Como eu falei, são 7 e nós iremos refletir um por um. Já falamos sobre o orgulho e hoje nós iremos falar então sobre a avareza. O que é o pecado da avareza? Você se considera uma pessoa avarenta? Vamos entender melhor o que é este pecado. No que tange à avareza, é oportuno lembrar o episódio do pobre Lázaro e do rico avarento. Quando morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico avarento para o lugar de tormento eterno. Ser avarento é só pensar em acumular, em ser solitário e não solidário. Avarento é aquele que privilegia o dinheiro, só pensa no ter e não se preocupa com o ser. O avarento já começa a receber o castigo neste mundo, pois as pessoas detestam o avarento. Como é bom conviver! Aliás, conviver é melhor que só viver, e o avarento apenas vive. Muito bem, querido irmão e querida irmã, você já tinha ouvido falar sobre esse pecado da avareza? E aqui nesse nosso podcast nós iremos então entender um pouco mais sobre esse pecado. Como acabamos de ouvir aqui, uma pessoa avarenta é aquela pessoa que só pensa em acumular bens. Só pensa em ser uma pessoa solitária. Não é uma pessoa solidária, que é muito diferente de solitária. Pode soar um pouco parecido as palavras, mas tem a sua diferença e o seu significado. É uma pessoa que ela não se preocupa com ser. Ela só tem uma preocupação em ter. Quanto mais ela tiver, melhor. E aí, chegando no final aqui desse texto que refletimos, ele fala assim: como é bom conviver. Aliás, conviver é melhor que só viver. E aí a gente para pensar, o que significa a palavra conviver então? É viver em proximidade, ter uma boa convivência, ter relações cordiais, dar-se bem com as pessoas. E aí, você está, então, convivendo. Preste atenção. E aí, a palavra viver tem o seu significado de aproveitar a vida no que ela tem de melhor. É um dos significados que nós encontramos se você for procurar aí na internet. Então tem uma grande diferença. Eu querer só viver, aproveitando o que a vida tem para me oferecer, e somente somente para o meu benefício, ou eu posso conviver me dando bem com as pessoas,
relacionando com elas, sendo uma pessoa cordial, criando laços, tendo relações com as pessoas, né? Ter relações boas com as pessoas, viver próximo das pessoas. Então é bem diferente essas duas palavras. E aí nos diz assim: conviver é melhor que só viver. Porque quando a gente começa a conviver, você vai aprendendo com as pessoas. Você vai sendo uma pessoa querida, solidária. E no momento que você só vive, você não tem o algo a mais. E isso é que prejudica a vida de uma pessoa avarenta, porque ela apenas vive. E aí, essas pessoas que são avarentas, como elas são? Como elas começam a agir? Para a gente entender melhor. Elas são pessoas que vivem em função de acumular bens, como eu acabei de falar aqui com vocês. E aí essa pessoa, ela prefere os bens materiais do que o convívio com Deus. A avareza vai fazendo com que o dinheiro ocupe lugar no coração dessa pessoa, que seria um lugar onde Deus deveria estar habitando. Quer um exemplo disso? Tem pessoas, muitas pessoas, que se corrompem por causa do dinheiro. E aí elas se tornam uma pessoa avarenta, porque o seu coração fica cheio de ambição. Eu quero acumular bens excessivos, exagerados. E aí eu vou só me afastando de Deus, só me afastando de Deus. Vou citar aqui uma passagem bíblica de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está falando aqui. E o que uma pessoa avarenta faz? Ela só quer servir ao dinheiro, ao poder. E as pessoas, quando têm poder na mão, infelizmente, muitas começam a se corromper, se transformam. Tem pessoas que não podem lidar com algo muito valioso, com muitos bens, porque ela acaba se corrompendo. E aí ela esquece de dar espaço para Deus na sua vida, e aí começa a cometer uma série de erros. O amor exagerado aos bens materiais fecha o coração para as coisas de Deus, que já não é mais uma prioridade para esse tipo de pessoa. O que importa para ela é o dinheiro, é ter muito. Isso que importa. E também no Evangelho de Jesus, fala muito forte aos nossos corações para que possamos vencer a avareza, quando Jesus diz assim: não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam. Ajuntai tesouros no céu, pois é no céu que deve estar o nosso coração. A gente não fala muitas vezes assim, tem aquele tanto de coisa, aquele tanto de dinheiro, e a pessoa tem só para si, né? Ela não ajuda o próximo, nem um familiar que está passando por uma dificuldade, ela quer só para ela. E aí o que acontece com isso? A gente fala assim: quando a gente for morrer, a gente não vai levar nada que está aqui nesse mundo. Caixão não tem gaveta. Não tem assim? A gente não fala assim? E aí a gente fala assim, não é? Muitas pessoas usam esse termo para falar, porque a gente sabe, está escrito na palavra de Deus. O nosso tesouro está no céu. Aqui vai ficar tudo para trás. Então, para que esse apego às coisas materiais? Para que ter tanto só para você? Se você tem muito e não pode ajudar o seu irmão, do que adianta? Então, a avareza, ela gera na pessoa uma ganância e aquele desejo de acúmulo. Pois para a pessoa avarenta,
Nada é mais importante do que ela ter seus bens materiais. E aí, ela fica com aquele desejo de conquistar cada vez mais bens materiais. E ela esquece do principal, que é Jesus e o valor à vida. Porque a pessoa avarenta, ela faz com que se ame mais as coisas do que as pessoas. Ela vai dando mais valor para o bem material do que para o ser humano, do que para a família, os amigos, o irmão que sofre. Por isso, nós devemos vencer esse pecado da avareza. E a própria igreja, a nossa igreja, ela nos motiva a viver a generosidade, a gratuidade da partilha do que temos e somos. Quantas vezes nós ouvimos no Evangelho os milagres de Jesus, a partilha do pão, a multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus multiplicou para compartilhar com aqueles que tinham fome. E quantas vezes nós temos as coisas e não somos generosos e nem somos aquela pessoa que partilha, que ajuda. Então nós devemos entender que os bens devem estar a serviço da vida e não a vida acontecer em função de conquistar bens. A nossa maior conquista deve ser a nossa própria vida. Nós temos que dar valor à nossa vida. O nosso tempo aqui nessa terra é curto demais. Cada segundo, cada minuto conta muito. Então, se eu perco meu tempo sendo uma pessoa avarenta, que só pensa no bem material, no dinheiro, e aí eu quero conquistar carros luxuosos, mansões, igual muitas vezes a gente vê as pessoas até famosas, né? Aquela mansão, nossa, aquela casa que você fica pensando, pra que isso? Tem necessidade de uma pessoa morar dentro de uma mansão? Qual que é a necessidade? A necessidade é eu querer ter uma vida super top e humilhar o meu irmão que sofre. Existem muitos que ainda ajudam, mas outros não estão nem aí. E os nossos governantes? O dinheiro está acima da saúde, está acima do desemprego, está acima da educação, está acima de tudo. Porque o coração já está lá, corrompido com o dinheiro, com o bem material do querer. Só vem a mim, mas não ajuda o pobre que sofre. Não está nem aí para a saúde. Pessoas morrendo, precisando de ajuda, mas o dinheiro cega, meu irmão, minha irmã. Cega. Por isso nós devemos ser centrados em Cristo, em Deus, para não corromper, porque isso nos afasta de Deus. Que nesse nosso podcast de hoje você tenha aprendido o significado do pecado da avareza e o que é ser uma pessoa avarenta. Não tem benefício nenhum. Só coisas ruins, só pensando em si. E aí, você vai se afastando tanto de Deus, quando você chegar lá no fim do túnel, lá no buraco, no final da sua vida, não adianta mais. Porque o tempo que você tinha aqui na terra, você gastou sendo uma pessoa acumuladora de bens, que não vai fazer a mínima diferença quando você morrer. Porque lá no céu você não vai levar dinheiro, você não vai levar nada disso que está aqui. Vai ficar aí. E qual tesouro você está juntando lá no céu? Hein?
Será que você tem sido uma pessoa solidária ou uma pessoa solitária? Pense e reflita. Querido irmão, querida irmã, deixe sua curtida, deixe seu comentário e continue com a gente, ouvindo os nossos podcasts. No nosso próximo podcast, nós iremos então falar sobre a inveja. Irmão, irmã, a inveja destrói também, viu? Nós vamos falar sobre ela, tá bom? E olha, nós temos um aplicativo, sabe a Play Store que tem no seu celular? Você pode baixar nosso aplicativo, Paróquia Vitórias e Antônio. De segunda a sexta tem um programa Amanhã com a Pascom, de 8 ao meio-dia, evangelização. É isso que nós estamos precisando, tá bom? Escuta aí o nosso programa. Grande abraço e olha, amanhã não esqueça de ouvir o nosso podcast, tá?